A Cecília descobre um envelope velho no sótão da casa dela, escrito com a caligrafia do marido que diz exatamente assim: pode ser aberto apenas na ocasião da minha morte. Hoje eu vou falar sobre O Segredo do Meu Marido, da Liane Moriarty, publicado pela editora Intrínseca. Esse foi o primeiro thriller que eu li da autora. Eu participei de uma leitura conjunta. E aqui vamos acompanhar a história de 3 mulheres, paralelamente, que no final do livro vão acabar se interligando. Como eu mencionei no começo do vídeo, vamos conhecer a história principal, que é da Cecília. Ela encontra uma carta misteriosa do marido dela no sótão da casa, em que diz que essa missiva só pode ser aberta após a morte dele. E claro, né, que ela fica curiosa, porque o marido dela ainda está vivo, né? Ela não abre logo de cara. Eu, no lugar dela, talvez ficaria um pouco nervosa, né? Ficaria muito curiosa, sim, pra abrir no momento, mas eu fico pensando... Eu teria medo, porque se ele falou pra abrir só depois que ele morresse, né? Imagine a bomba que deve estar ali dentro. O que ela faz? Ela liga pro marido dela, que está viajando, John Paul, pra conversar sobre isso, né? Sobre essa descoberta. O Paul achava que tinha se desfeito dessa carta, ele fica super surpreso, chocado, e pede, pelo amor de Deus, que ela não abra aquela carta naquele momento, porque ele escreveu num momento de desespero, e depois ele se arrependeu, era pra ter jogado fora, e pede, né? Implora perdidamente que ela não abra aquela carta. A segunda história que vamos acompanhar é a da Tess. Ela é casada, eles têm um filho, e repentinamente, quando ela menos espera, num dia, o marido dela aparece, inesperadamente, com a melhor amiga dela, informando de que vai se separar, vai deixá-la, porque ele se apaixonou por essa dita cuja melhor amiga dela. E a terceira história é da Raquel, ela já é uma mulher mais idosa, e ela perdeu uma filha adolescente há muitos anos, e a gente acompanha esse pesar que ela leva ao longo da vida e nunca aceitou. Ela trabalha numa escola, ela é diretora, alguma coisa assim. Ela é em função desse trabalho e do neto dela, que é tudo na vida dela. Devido aos percalços da vida, né, a surpresa que acontece, o filho dela acaba decidindo ter que se mudar, levar longe o neto dela, e ela fica desesperada, porque ela vai ficar sozinha, vai ficar sem o filho, vai ficar sem o neto. E a partir daí que a vida da Raquel começa a ruir. Só ladeira abaixo. E a partir desses 3 contratempos que eu contei pra vocês de particular de cada protagonista, a vida das mulheres começa a se estreitar e elas acabam se encontrando no mesmo local, numa mesma cidade, pra ser mais específica. O segredo do Paul, esposo da Cecília, não é revelado no final, como a gente, né, poderia esperar de um livro ser revelado só no final. Ele é destrinchado já no começo do livro, a partir daí que vai desenvolvendo essa revelação, né, digamos, bombástica. E durante o decorrer do livro, até a revelação da carta, a autora vai despejando alguns indícios do que poderia ser esse passado tão tenebroso que o Paul registrou na carta. Quando eu comecei o livro, eu achava que era uma coisa. Eu falei, o segredo deve ser isso, né? Não é possível. Que seria esse segredo, né? Aí, quando eu fui lendo, a autora foi dando umas pistas de que poderia ser outra coisa. Eu falei, não acredito que é isso. Eu não sei qual seria pior. Não, acho que seria pior, que eu tava deduzindo seria pior do que eu imaginava antes do início da leitura. E, na verdade, acabou sendo outra coisa que eu não esperava. Não que foi chocante, eu não fiquei, nossa, não vou nem dormir por causa desse segredo, mas eu não esperava, foi uma surpresa pra mim. Esse segredo acaba trazendo vários temas familiares abordados aqui no livro, como confiança, perdão, recomeço. Como eu falei do vídeo de Lido de março, esse livro tem um desenrolar bem lento, bem caso de família, justamente o que eu citei no vídeo. Parece aqueles casos de família que a gente assiste, aqueles programas de tarde, que é aquela treta familiar, sabe? Bem isso mesmo. Quando chega no final, acontece uma coisa que a gente tá lendo e a gente fala, não, isso não com esse personagem, não, isso não, pelo amor de Deus. Porém, um ponto positivo do livro, que os capítulos são curtos, a escrita da Liane, ela é bem fluida. A gente vai lendo sem perceber, é muito rápido, e um livro que dá pra ser lido em 2, 3 dias no máximo. Por mais que seja a história um pouco monótona, a escrita dela acaba prendendo. É uma leitura, é uma escrita gostosa. Como eu falei pra vocês, o Segredo do Paul não me impressionou tão, não me deixou tão chocada, mas ele vai acabar afetando um personagem que vai deixar vocês bem arrasado, bem desestruturado no final do livro. Sempre assim, sempre os inocentes que pagam, né? Eu não achei esse livro tudo que falam por aí, né? Não sei se eu comecei pelo livro errado, não sei, talvez tenha outros livros melhores. Por o fato de ser um thriller, um mistério, um suspense, bem paradinho. Ele tem sua forma de prender, mas ele é um pouco parado, não, é bem rotineiro, na verdade, a história. Mas o livro, ele tem umas engrenagens muito boas, umas ligações muito boas. A autora desenvolveu as problemáticas, ela soube solucionar no final tudo. De uma forma, às vezes, não tão agradável como a gente espera, mas soube solucionar. Em relação ao desfecho das 3 mulheres, assim,
vai ser inesperado, não sei se todos podem gostar ou não, mas chega um pouco próximo à realidade, né? Não é aquela realidade de tudo feliz para sempre, mas é um pouco mais da realidade nossa pé no chão. Pra quem gosta de thrillers mais leves, né? Quem não quer pegar um suspense pesado, com descrições, né? Esse é um livro, então, indicado pra quem gosta de thrillers mais leves. Eu vou deixar o link de compras, caso vocês tenham se interessado. Eu quero conversar com vocês aqui embaixo sobre esse livro, saber o que vocês acharam, se os outros livros são mais interessantes do que esse, eu comecei por errado, ou se vocês gostaram mesmo, foi só a minha experiência que não foi muito boa. Eu gostei do livro, vamos enfatizar que eu gostei. Só que não atingiu as expectativas que eu vi por aí em relação aos livros da Eliane, né? Foi um livro mediano, dei 3,5, 4. É que foi uma nota boa, viu? Não foi uma nota ruim. É um livro muito bem construído, muito bem bolado. Eu quero conversar com vocês aqui embaixo. Vamos falar sobre O Segredo do Meu Marido, sobre os livros da Liane Moriarty. Também vou deixar minhas redes sociais do Miquel para vocês nos seguirem por lá. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!